Eu sou a pastora Luciana, estou aqui da região de Guarulhos, São Paulo, e fui convidada para a glória e honra do Senhor Jesus a estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para você que está aí do outro lado, aguardando ansiosamente por esta palavra. Vou estar iniciando agora e no término estarei deixando um louvor, na qual Deus irá falar fortemente sobre cada coração. E a palavra na qual Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Ezequiel, capítulo 37, na qual o título vai dizer: A visão de um vale de ossos secos. Nós estamos aqui numa manhã gloriosa, intercedendo por vidas, prosperidade, portas abertas, causas impossíveis. Porque para Deus não há causa impossível que ele não possa resolver. No capítulo 37, versículo 9, vai dizer: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Olha só que palavra gloriosa, na qual o Senhor trouxe nesta manhã, neste dia, sobre as nossas vidas. Essa palavra vai dizer, ela vai falar sobre um profeta por nome de Ezequiel, que tem por significado Deus é salvação. Deus, ele tem plano de salvação nesta manhã, neste dia, sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a vida daqueles que estão perdidos, que não têm ouvido ainda a palavra do Senhor. Aqui a palavra vai dizer que Ezequiel, ele veio de uma família de sacerdote, uma família na qual, aleluias, glória a Deus, ali é passado de geração em geração. O plano da família era que Ezequiel fosse um sacerdote. Mas Deus, ele tinha outros planos sobre a vida dele. Assim também Deus, ele tem promessa, ele tem propósito, ele tem planos, ele tem projetos sobre a tua vida. Eu confesso que hoje pela manhã eu acordei assim com a alma sensível. E eu falei: Senhor, por quê? A minha alma está sensível. O Senhor diz: porque, filha, você vai levar essa palavra para pessoas que estão sensíveis ao meu Espírito, ao meu Santo Espírito. Porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Ezequiel foi um homem que tem sido levado ali juntamente com o povo de Israel, que estava cativo, que passou ali um período na Babilônia. Mas ali o Senhor, ele tinha outros planos sobre a vida desse profeta, na qual ele estava ali se preparando para uma linhagem sacerdotal. Mas Deus diz: ei, o que eu tenho na tua vida é muito maior. Você é profeta, eu vou te enviar, vou te levar para aquele lugar para você profetizar sobre a vida daquele povo que está cego espiritualmente.
Mas Deus, ele diz ali para o profeta Ezequiel: eu vou tirar de ti o prazer dos teus olhos, a tua mulher. E a palavra do Senhor vai dizer que pela tarde a mulher desse homem, ela morre, desse profeta. E Deus, ele diz: Ezequiel, você não vai viver o luto, porque era de costume. O povo de Israel, quando ele passava por uma perda, ele tinha um período ali para poder chorar, para poder desabafar, cultuar. Mas Deus diz: Ezequiel, não vai dar tempo para você viver este luto, porque eu tenho pressa sobre a vida daquele povo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele toma esse profeta e começa a falar com ele através de visão. Na onde chega aqui, nesse capítulo 37, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, glória a Deus, que a mão do Senhor, que estava sobre aquele profeta, Deus está dizendo aqui nesta manhã, que a minha mão está sobre ti, a minha mão te sustenta. Eu te tomo pela tua mão direita e digo, filha minha, não temas, não temas, não temas, que eu sou contigo por onde quer que andares. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, o profeta, ele diz que veio a mão do Senhor sobre ele. E esta mão, aleluia, ele via esse profeta em espírito no meio de um vale de ossos secos. Um vale cheio de ossos, mas a palavra do Senhor vai dizer que eram ossos numerosos. E esses ossos estavam sequíssimos. A palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, quando aquele profeta ele é levado em espírito, ele se depara com um lugar cheio de ossos, um lugar que não tinha mais vida, que não tinha mais esperança. Mas aqui o Senhor, ele faz prova. Ele faz prova comigo, ele faz prova contigo. E o Senhor fez prova desse homem. Ele diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta olhando, ele diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tudo está em tuas mãos. Senhor, tu és o dono dos céus e da terra. O Senhor é perfeito. E o Senhor, o próprio Deus, se apresenta ali diante desse profeta e diz: então profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Ei, o Senhor está dizendo aqui: tu és profetisa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei em que área que o adversário tem tocado naquilo que está morto. Que talvez você olhando pelos teus olhos humanos, pelos teus olhos carnais, para você não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo aqui, para mim tem jeito. Para mim tem solução, porque eu sou o Deus das causas impossíveis. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Este Deus do possível, o Deus do impossível, ele está aqui. E ele está falando fortemente ao meu e ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza sobre aquilo que está morto. Sobre aquilo que não tem mais jeito sobre a tua vida. E aqui o Senhor vai dizer: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui o Senhor estava trabalhando na vida desse povo de uma forma, porque aqui espiritualmente falando, esse povo foi levado em cativo. Ele estava ali na Babilônia sendo humilhado, sendo escravizado. Esse povo ele estava morto espiritualmente, na qual estavam dizendo ali: os nossos ossos se secaram. Aleluias. A nossa fé acabou, a nossa esperança
pereceu, nós não temos mais fé, nós não temos mais esperança, nós estamos mortos, nós estamos cortados, nós estamos destruídos. Era essa situação que esse povo de Israel se encontrava ali na Babilônia, que quando vai dizer lá em Salmo 137, ali o salmista vai dizer que aquele povo, eles estavam desanimados, estavam desesperançosos, na qual estavam em terras estranhas, e aquele povo pedindo para eles louvarem as harpas, os hinos da harpa, mas as suas harpas estavam ali penduradas nos salgueiros, eles estavam sem forças, eles estavam cortados, destruídos, sem fé, sem esperança. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus está confortando vidas, está visitando vidas nesse dia, está consolando almas, corações feridos, corações aflitos. Você que entrou aqui nesta live com a alma batida, está dizendo: por que perturbas minha alma? Por que está batida minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Aleluias. E aqui o Senhor, Ele diz: eu farei entrar. Eu, o próprio Deus, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porque quantos que estão na presença, mas estão mortos espiritualmente, estão sem fé, sem força, estão desanimados. Mas aqui Deus está dizendo: eu vou fazer entrar, eu vou colocar o meu espírito, vou eu trabalhar nesse coração ferido, nesse coração que está machucado. O Senhor está dizendo: eu vou pôr o meu espírito, e aquilo que está morto vai passar a ter vida. Aquilo que já tem acabado, que não tem mais jeito, humanamente falando, Deus está dizendo nesta manhã, neste dia de hoje: eu vou trazer vida, eu vou trazer vida, porque aonde o Senhor chega, algo tem que acontecer. E o Senhor está indo de encontro à tua vida neste dia de hoje. Você que está prostrada, desanimada, Deus está dizendo: eu te coloco de pé. Não temas, não temas. Eu porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, colocarei pele. E Deus, Ele foi trabalhando aos poucos. Porque Deus é assim nas nossas vidas. Ele vai trabalhando gradativamente. Sabe quando o vaso está ali na mão do oleiro? O Senhor vai trabalhando, Ele vai moldando. E muitas das vezes, o vaso não está do jeito que Ele quer. Aí Deus vai lá, quebra o vaso. E começa, aleluias, a trabalhar no vaso. E nós somos vasos. Nós estamos na mão do oleiro. E Deus já está trabalhando, deixa Ele trabalhar, deixa Ele operar sobre a tua vida, porque o Senhor Jesus, Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, Ele entra e faz morada permanente. É isso que o Senhor tem, esse plano que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E aqui na obediência, o profeta profetizou. E como Deus deu ordem para ele, a palavra do Senhor vai dizer que a obediência, ela gera bênção. Em Deuteronômio 28 vai dizer sobre as bênçãos e as maldições. Aquele que ouve a voz do Senhor e as obedece, o Senhor diz: esse será abençoado.
essa será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. A sua geração, a sua descendência serão abençoados. Esse é o plano de Deus, o plano perfeito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus, eu sinto a graça do Senhor. Aleluia, e ali, como foi ordenado, Ezequiel profetiza, e ele diz, aí eu profetizei, e houve um grande ruído. Ei, não temas, não tenha medo diante desse reboliço, porque aqui vai dizer que enquanto o profeta profetizava, aleluia, glória a Deus, houve um grande reboliço. Deus, ele trabalha de uma forma que o homem não entende. A gente faz planos, mas o Senhor está dizendo, ele trabalha de uma forma, ele vem na contramão, na minha vida e na sua vida. Não temas diante desse reboliço, porque Deus é assim. Ele bagunça e depois ele coloca tudo no seu devido lugar. E muitas das vezes nós ficamos assustados, apavorados, mas Deus está dizendo aqui nesta manhã, não temas, não se apavore, não fique assustadas, porque o Senhor, ele está trabalhando. Ele é o Deus que trabalha também no meio de ruídos, no meio de reboliço, para mostrar que ele é Deus. Oh, xarabacalamassudecai. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele diz que houve um grande ruído e fez um grande reboliço. Enquanto ele profetizava, olha o que Deus está falando aqui. Essa desceu quentinha do céu. Deus está dizendo, não pare. Não pare de adorar, não pare de buscar. Não pare, não desista, não deixe de acreditar. Porque enquanto o profeta estava, Deus estava trabalhando. Então Deus está dizendo, profetize. Profetize, porque Ele te dá autoridade nesta manhã para você profetizar sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, para Ele tem jeito. Aquilo que foi dado como causa perdida, Deus está dizendo, eu entro hoje nesta causa, eu bato o martelo, sim, o martelo que esmiuça a penha, e a vitória é certa, creia na tua vitória, porque o Deus, aleluia, da cura, da transformação, da libertação, da salvação, da prosperidade, Ele está aqui. E o profeta foi profetizando. Aquilo que estava espalhado. Olha o que Deus está dizendo aqui. Aquilo que estava espalhado. Era cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o lado. Estava tudo espalhado. Em Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar, tempo de ajuntar. A gente chegou um tempo aí da pandemia em que a gente não podia abraçar a nossa família, a gente não podia cuidar dos nossos, não podia trabalhar, a gente não podia sentir o calor humano. Foi o tempo de espalhar. Mas agora chegou o tempo de ajuntar. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que estava tudo espalhado. Mas quando ele profetizou, olha só como Deus é tremendo, ele foi juntando osso com osso. Cabeça, corpo, braço, perna. Ele foi colocando tudo no seu devido lugar. Deus está dizendo hoje, aquilo que estava espalhado, aquilo que estava fora do lugar, Deus está dizendo, vou eu ajuntar. Vou eu fazer. Vou eu operar sobre esta causa que para você não tem mais jeito. Você que entrou aqui nessa live com uma enfermidade incurável para o homem, para a medicina, para a ciência.
Saiba que nós servimos um Deus vivo, um Deus que cura, transforma, o Deus que trabalha na vida daqueles que nele esperam, mas espera orando, profetizando, buscando, acreditando. E aqui, aleluia, glória a Deus, vai dizer, o que estava espalhado começou a se juntar. Cada osso a seu osso. Tudo vai voltar para o seu devido lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui. O Senhor curando, o Senhor visitando vidas, alcançando vidas nesta manhã. Nesse dia de hoje, você vai sair renovada, transformada. Você que entrou nessa live prostrada, desanimada, Deus está dizendo, eu te coloco de pé. O mundo quer te ver prostrado, mas Deus te coloca de pé. Aleluias. E ali foi juntando os nervos sobre eles, cresceu carne. E ali Deus disse, estende as tuas mãos. Eita, glória. Deus está dizendo, tenho eu autoridade, estou te dando autoridade sobre as tuas mãos. Para você profetizar. Para você impor as tuas mãos sobre pessoas enfermas, elas serem curadas. Para você impor as tuas mãos sobre pessoas possessas. E o maligno ser expelido. Bater em retirada, Deus está falando, então eu te dando autoridade nesta manhã. Para você profetizar. Aqui o profeta vai dizer, ele estendeu as tuas mãos sobre eles. Aleluias. Mas faltava algo. Faltava o Espírito Santo de Deus. Mas aí Deus é fiel e diz aí, olha, profetiza. Profetiza o Espírito. Profetiza, filho do homem. E diz o Espírito, vem dos quatro ventos, o Espírito. E houve um grande reboliço. Uma ventania. Ei, não temas. Talvez você hoje esteja passando por uma tempestade. Mas o Senhor está dizendo, eu estou nessa tempestade, eu estou no controle de tudo. Porque Deus, ele também faz o seu caminho na tempestade, na tormenta. Deus trabalha no deserto. Não importa o deserto que você esteja passando, mas Deus está dizendo, esse deserto não vai te matar. Você não vai perecer nesse deserto. Esse deserto é para você adquirir mais experiência com o Senhor. É para te fortalecer. E aqui houve uma ventania. Mas Deus está dizendo aqui, ó, continue profetizando. Continue acreditando. Continue confiando. E ali foi profetizado ao Espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor, aleluias, ela se apossou ali sobre aquela vida, sobre aquele povo. E eles tiveram vida. E ele profetizou. O Espírito entrou neles. Aleluias, e eles viveram. E se puseram de pé o exército. Ei, Deus está colocando de pé um exército para marchar, para guerrear, para profetizar. E não importa o ambiente que você esteja. Pode ser no trabalho, no seu lar, no meio da sua vizinhança. Não importa. Mas o Senhor está dizendo, eu vou levantar um povo. Uma geração eleita por Deus para guerrear, para marchar. E Deus, ele conta contigo também. E ele te coloca de pé. E Deus está dizendo hoje, aquilo que está morto, talvez os sonhos tenham morrido, tenham acabado. Aquilo que não tem mais jeito, o Senhor está dizendo hoje, eu vou ressuscitar. Eu vou restaurar. Eu vou trazer. Eu vou restituir. Deus, ele entra hoje com restituição. Ele abre porta onde não há porta.
Se as portas foram fechadas, Deus está dizendo, eu abro hoje. Eu profetizo portas abertas sobre a tua vida. Eu profetizo cura. Talvez você tenha sido desenganada pela medicina, mas o médico dos médicos, ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesse dia de hoje. Porque esse Deus a qual nós servimos é grande. Esse povo aqui estava cativo. Estavam mortos espiritualmente. Talvez depressivos. Como a gente encontra as pessoas nos dias de hoje. Porque a depressão, ela é um trauma daquilo que aconteceu no passado. E o Senhor está dizendo, eis que faço coisas novas. Deus tem um novo dia para você. Deus tem uma nova vida. Deus tem coisa nova para fazer sobre o seu lar, sobre a tua família. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo. Tem novo de Deus, tem novidade de Deus chegando para você. E aquele que está com crise de ansiedade, aquele que se preocupa com amanhã. E Deus está dizendo que amanhã não nos pertence. Mas Ele diz que Ele cuida do hoje, Ele cuida do amanhã. Por que andais ansiosos? Por que andais preocupadas? Que o Senhor está dizendo que eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle. Aquieta o teu coração. Descansa a tua alma, porque estou eu trabalhando sobre essa causa. E trago vida nesta manhã. Tem vida. Tem vida, porque esse povo estava sem esperança. Mas lá em Isaías, lá no livro do profeta Isaías 45, Deus ele envia uma esperança ali para aquele povo. Na qual ele vai dizer, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Olha, Deus levantou esse rei para resgatar, para libertar aquele povo que estava preso, que estava oprimido, que estava em cativo. Deus ungiu Ciro para libertar. Deus ele faz isso. Ele usa um pagão, ele usa uma pagã, ele usa pessoas que nem conhecem a Deus para te abençoar, para estender as mãos para te salvar. Esse homem aqui, ele era pagão, ele não era conhecedor da palavra, mas Deus escolheu este rei, ungiu, derramou a sua presença. Ei, você é ungida do Senhor. Jesus, ele foi ungido, ungido de Deus que trouxe alegria para ele. Na qual Jesus, ele entrou, ele veio para a terra para poder nos resgatar. Porque outrora nós éramos ovelhas perdidas, desgarradas, sem rumo, sem destino, sem direção. E o Senhor Jesus, ele vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por Ele. A salvação, ela chega hoje. A salvação, ela entra hoje. Decanta lá, mandarabastu decai. Você é ungida do Senhor. Deus tem plano de salvação sobre a tua vida, sobre a vida dos teus, porque são escolhidos. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Deus te ungiu. Os teus são ungidos do Senhor, porque carregam a presença de Deus. E esse povo aqui estava sem fé, sem esperança, mas Deus enviou um lá para poder libertar, para poder restaurar. E Deus tem restauração hoje, tem libertação hoje. Aquilo que estava te oprimindo, aquilo que estava te deixando cabisbaixo, como aquela mulher que sofria de uma enfermidade há 18 anos, andava prostrada, até o momento quando ela se encontrou com Jesus. E Jesus concedeu a cura para aquela mulher. E hoje Deus está falando aqui, estou eu descendo hoje com revestimento espiritual sobre vidas aqui. Efésios 6:10 vai falar sobre as armaduras de Deus.
O Senhor hoje, Ele troca o teu escudo. Ele tira esse escudo que está enferrujado e coloca um escudo novo. Quantas flechas você recebeu? Quantos apontes? Quantas críticas? Quantas calúnias? Quantas perseguições? O Senhor está dizendo aqui nesta manhã, você tem passado. E o Senhor está dizendo, estou eu descendo hoje com o revestimento do meu Santo Espírito sobre a sua vida. Mulheres, mulheres que precisam de um revestimento espiritual. Você que estava prostrada, desanimada, o Senhor está dizendo, eu te levanto, eu te coloco de pé. Eu te coloco de pé para guerrear, mulher. Não temas. Usa a tua fé. Profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Não tinha mais vida, não tinha mais esperança. Humanamente falando. Mas aonde o Senhor chega, aonde o Senhor chega, aquilo que está morto tem que reviver. E o Senhor está dizendo hoje, Ele trabalha, como Ele já tem trabalhado em nossas vidas. E Deus está falando, eu vou entrar com o plano de salvação. Deus está dizendo aqui, aquele do coração duro, Deus está dizendo, vou eu quebrantar. Vou eu quebrantar esse coração duro e colocar um coração novo. Um coração de carne. E vou eu colocar o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. E vai evangelizar. Vai apregoar a palavra. Vai anunciar o evangelho. E o nome do Senhor Jesus vai ser levado aos quatro cantos do mundo. Ei, você que está com sono, que está preocupado, que toda vez que vai colocar a cabeça ali sobre o travesseiro, não tem tido paz. O Senhor Jesus está dizendo, eu te dou paz. A partir de hoje você terá paz. O Senhor Jesus, Ele entra hoje para mudar a tua história. Ele entra hoje para mudar o cativeiro. Aquele que te viu por baixo vai te ver por cima. Aquele que te viu chorando vai te ver cantando. Aleluias! Porque lá em Salmo 126 vai dizer quando Deus trouxe, quando Deus resgatou aquele povo ali do cativo. Eles ficaram como se estivessem sonhando. Eles não estavam acreditando, porque foram 70 anos de sofrimento, de escravidão. Mas quando o Senhor resgatou aquele povo, eles ficaram como se estivessem sonhando. A palavra vai dizer que a boca deles se encheram de riso, de cânticos. Começaram a entoar louvores engrandecedores ao nome do Senhor. Deus está colocando um cântico novo sobre os teus lábios. Ao invés de murmurar, de reclamar, vai passar a agradecer ao Senhor. Vai louvar ao Senhor, vai engrandecer o nome do Senhor. E aquele povo ali disseram, olha, grandes coisas Deus fez a estes. Grandes coisas Deus irá fazer sobre a tua vida. E muitos irão contemplar. Porque eles ficaram ali, ó, plantando, andando, semeando a semente. Mas eles voltaram com alegria, colhendo os seus molhos. Então, continue lançando o pão. Lance. Vai lançando. Depois de muitos dias, aleluias, você vai colher. Vai ser o tempo de colheita. Esse ano de 2026 é um ano de colheita para a tua vida. Aleluias. Você vai cantar o hino da vitória. Eu vou deixar um louvor aqui. Aleluias.
falando da grandeza de Deus. Como Deus é grande. Grandes coisas Deus tem feito sobre a vida do teu povo. E Deus continuará fazendo, porque Ele é Deus. Amém? Fique com essa palavra. Eu creio que Deus, Ele tem falado ao seu coração. Eu vou deixar aqui um louvor. Aleluia. E você fique conectada com os céus. Porque o Senhor Ele coloca cânticos novos hoje sobre os teus lábios. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é grande. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande. O meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande. O Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, o lírio dos vales, rosa de Saron, o sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem o oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, o meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim.
Fez o homem sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão, ele é a luz. Para o perdido, ele é Jesus. Grande, o meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Eita glória, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grande. Tudo está em seu controle, tudo está em suas mãos. Amém? Fique com essa palavra. Vou encerrar aqui com oração. Amém? Você que está ouvindo essa live, que está assistindo essa live, coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça e fique conectado com o Pai, que o Senhor, Ele te ouve, viu? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por esse dia, por esta palavra, por esta oportunidade. Senhor, trabalha, meu Pai, como o Senhor já tem trabalhado. Vai trabalhando, vai visitando, meu Pai, vai operando, meu Pai, o grande milagre, meu Deus, sobre a vida de cada mulher, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que tomou o seu tempo para estar ouvindo a tua palavra, porque assim também foi Maria. Ah, Senhor, ela tomou a melhor parte de estar te ouvindo, te adorando, Senhor, e nós estamos aqui, papai, nesse dia. Ah, Senhor Jesus, adorando, glorificando, exaltando, meu Pai, o teu santo nome. Meu Deus, vai visitando, meu Pai, cobrindo, Senhor Jesus, essas mulheres com teu sangue, do alto da cabeça até as plantas dos pés, vai dando a cura, vai abençoando, vai livrando, vai guardando. Dê um dia de paz, dê um dia abençoado, meu Pai, para cada uma, Senhor Jesus, que está aqui conosco. Meu Deus, meu Pai, entra no lar, visita a família, cura, transforma, liberta, salva. Eu profetizo, meu Pai, que a tua filha vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, vai trabalhando, vai revestindo, vai operando, vai abrindo porta, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus das causas impossíveis. Meu Deus, meu Pai, abençoa, meu Pai, o dia, Senhor, a semana de cada mulher, Senhor, neste dia, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Abra tuas mãos para receber a bênção, aleluia, porque o que Deus dá é por completo. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje, sempre, e nós dizemos amém. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada vida que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o testemunho vai ser contado e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Beijo.